Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do NNCast. Vamos iniciar o nosso episódio de número 78. É uma honra ter a presença de vocês aqui acompanhando a mais esse episódio. Nossa convidada já está aqui, já está prontinha para contar um pouquinho da sua história também para todos nós. Hoje vai ser o momento de conhecer a história de mais uma pessoa, de mais um empreendimento e também trazer para vocês um momento único que é saber que você também pode realizar o seu sonho. Nosso podcast hoje tem o tema Tenha coragem e ousadia para transformar o seu sonho em realidade. Antes da gente começar o nosso podcast, vamos falar um pouquinho dos patrocinadores. Você aí que está acompanhando e assistindo, vamos começar com a Sandal Personalizados. A Sandal faz chinelos da forma que você precisar, gente. Precisando de chinelo, agora chegando o Dia das Mães, quer entregar um presente legal, um presente único? Chama a Sandal aí, segue no Instagram, o pessoal passa para vocês também os valores, como funciona, e você já faz um chinelo, ou com a foto da pessoa, ou com uma mensagem, com uma frase, uma paisagem, o que você quiser colocar. A Sandal personaliza um chinelo incrível, com uma boa qualidade para você entregar. E agora, para o Dia das Mães, tem um kitzinho incrível aí com chocolates e uma caneca para deixar o presente mais completo e mais legal ainda. Sandal Personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos. Esse é um dos patrocinadores aqui do NNCast, mas também a gente tem aí o restaurante Saboricia. Você aí que durante a semana não tem almoço pronto durante o meio-dia, aqui no centro da cidade, no coração de Xanxerê, a gente tem restaurante Saboricia, um restaurante da Melânia, que faz almoço todo dia ao meio-dia e aos sábados ao meio-dia também tem aquela deliciosa feijoada que a Melânia faz lá. E agora, dia 10, você que quiser entregar um presente legal para sua mãe, gente, leva sua mãe para jantar. Vai ter rodízio de espetinho no restaurante da Melânia, espetinho salgado, espetinho de frango, espetinho de carne de porco, de carne de gado e também espetinho doce com morango e uvas. Olha só, um super presentão para você entregar aí para sua mãe. Então, aproveita, o restaurante da Melânia fica localizado atrás do Badote no centro, em frente ao Mark Center. Vai lá você também aproveitar um pouquinho das delícias da Melânia. Esse é o nosso outro patrocinador, mas a gente também tem mais um aí que é a Labella Tecidos e Cortinas. Você que está precisando fazer cortinas sob medida para a sua empresa, para o seu escritório, para a sua sala, para a sua casa, qualquer cômodo, a Labella Tecidos e Cortinas faz aí cortinas sob medida, como essa que está aqui atrás, foi ela que fez aqui para o estúdio, essa, como outras que aqui também tem, foi ela que fez. Você aí que está precisando fazer, olha só, tem uma promoção legal que está acontecendo agora até dia 10 também. Você manda fazer sua cortina, você não paga a mão de obra, tá bom? Só paga os tecidos. Então olha que maravilha, gente. Do dia 25/4 ao dia 10/5, você faz a sua cortina e não paga a mão de obra. Então vai lá e aproveita e fazer sua cortina sob medida com a Labella, com a Adriana Grígola aí maravilhosa, faz as cortinas para você. Essa é o nosso outro patrocinador também. Muito obrigado a todos que aí acreditam no podcast, que acreditam no nosso trabalho e que também fazem um trabalho único, um trabalho legal. Então, esses são os nossos 3 patrocinadores e com certeza aí a gente vai falar um pouquinho mais deles durante o podcast e no finalzinho também. Muito obrigado a todos os patrocinadores, inclusive a vocês que estão aí acompanhando e assistindo, que ajudam a fazer esse podcast ser incrível, sensacional e único. Muito obrigado. Vamos dar início ao nosso podcast com o tema Tenha coragem e ousadia para tornar o seu sonho realidade. A convidada de hoje, ela já está aqui prontinha e vamos chamar ela para a gente conversar. Ela que é mãe, empreendedora, fez aí o seu sonho se tornar realidade e hoje vive o seu sonho. E a gente trouxe ela aqui para contar um pouquinho da sua história, para falar um pouco do seu empreendimento. Então recebam com muito carinho ela, Jaque Falinguski! Aê! Seja muito bem-vinda, Jaque. Pode ficar muito à vontade. É uma honra ter a sua presença aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a sua vida, sobre os seus sonhos e também, claro, né, falar do seu empreendimento, que está fazendo um sucesso aqui em Xanxerê, que é comidas saudáveis, né? Olha que maravilha. Maravilhoso. É um sonho se tornando em realidade, né? Que show. Jaque, para o pessoal que ainda não te conhece, então se apresente, fale um pouquinho sobre você, aí suas histórias, suas dificuldades que você teve e tudo mais, para hoje estar aqui nesse momento falando um pouquinho sobre você. Então, meu nome é Jaqueline Falinguski, gosto que me chamem de Jaque porque é mais íntimo, né? Gosto dessa proximidade com as pessoas.
Eu sou mãe, um filho maravilhoso, o Cauê. Quem acompanha as redes sociais, ele conhece um pouco ele. Nossa, incrível meu filho. Não é porque é meu, mas realmente é um anjo. É verdade, é verdade. Sou casada, há alguns tempos, sou filha de agricultores. Me Olha criei só. na roça, Uhum. tirando leite, cortando fumo, lá no interior de Abelardo. Sou filha Oh. de assentados, acampados, como alguns chamam, né? Aham. Me criei no interior de Abelardo, trabalhando na roça, estudando lá. E saí de casa bem cedo, bem jovem. Saí de casa, fui morar na cidade. E ali, sempre trabalhando, sempre me dedicando muito ao trabalho, né? Até que eu tive a oportunidade de vir para Xanxerê. E é aqui que começou a desenvolver o processo de ter uma empresa, de ser uma empreendedora. Olha que legal, gente. É interessante a gente saber um pouquinho da história das pessoas, assim, para saber também de onde veio, as origens, né? Porque a gente, conforme a gente vai evoluindo aí na nossa vida, a gente sempre leva da onde a gente veio, leva a cultura que a gente aprendeu. Então, às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas, né? Que vem lá dos nossos sonhos. Coisas assim, às vezes, pode ser para algumas pessoas simples, boba, mas pra gente é um mundo, é um universo, né? É um sonho se tornando realidade. E eu sempre gosto de trazer aqui no podcast pessoas que transformaram o seu sonho em realidade para mostrar para outras que estão aí estagnadas, que estão paradas, que a gente pode, a gente consegue. Então, é aquela coisa, é como colocamos aqui no tema do nosso podcast, é coragem e ousadia para você dar o passo e conquistar o seu sonho e tornar ele realidade. E aqui tá uma prova viva disso, né? A Jaque que fez aí, tornou seu sonho realidade, apesar de todas as dificuldades, né, Jaque? Porque nem tudo é um mar de rosas, mas a coragem e a ousadia fez com que você aí metesse a cara, colocasse a cara no sol e fazer esse sonho se tornar realidade. Nada é um mar de rosas, sempre tem tanto os seus benefícios como os seus sacrifícios, digamos assim, né? Que eu trabalhava numa fazenda, era distante aqui da cidade. Voltei de 15 quilômetros, dava uns 25, 30 minutos para vir para a cidade. Mas teve um período que eu trabalhava nessa fazenda, né? Daí eles mudaram de foco e daí não me cabia mais lá. Eu não ia ter mais como desenvolver nada lá, não ia me desenvolver dentro da fazenda. Aí teve uma época que meu pai foi internado aqui em Xanxerê, ele também mora em Abelardo. Aí eu vinha visitar ele no hospital, quase um mês ele ficou internado, todos os dias. Aí fiquei, mas eu já vinha todos os dias para a cidade, que eu morava um pouquinho longe, né? Já vinha todos os dias para a cidade. E daí tive a oportunidade de fazer alguns cursos nessa área da alimentação saudável. Eu pensei, por que eu não começo a vender já alguma coisa então? Começar a vender alguma coisa, eu já aproveito, né? Eu vou visitar ele, já faço alguma coisa para vender. Aí comprei o curso, né? Que eu tava ideando ali, tava vendo. Porém, eu não tinha nem crédito para comprar o curso. Meu Deus, é aquele, é um sonho e é um sonho e a coragem, vamos lá. A gente já tinha alimentação mais saudável, essa área mais saudável, substituímos algumas coisas em casa para ser mais saudável. Daí a gente sempre pesquisava, né? Eu sempre pesquisava receitas, coisas mais saudáveis que ficassem gostoso também, né? Porque tem isso também. Exato. Aí peguei um cartão de crédito emprestado para ver como não é só coisas boas. Emprestado do meu cunhado, da minha cunhada. Eles fazem muito parte desse negócio, né? Porque eu sou muito grata a todos, sabe? Que fizeram parte. Sou muito grata, realmente. Peguei emprestado esse cartão de crédito, comprei o curso, aprendi a fazer as coisas, aprendi a fazer tudo, estudei. Aí eu comecei. Meu pai estava internado ainda, né? Vinha visitar. Inclusive, foi o meu pai que ajudou a cortar as primeiras etiquetas, assim, da logo e tal. Olha as primeiras só, etiquetas, gente. foi ele que me ajudou a cortar lá no hospital. Aí, daí, nesse dia, né, vim fazer a visita pra ele. Maravilhoso. Olha, até hoje. Tem algumas coisinhas aqui já mostrando pra vocês, olha só, gente. Aí eu fui visitar ele, né, deixei a caixinha de isopor, né, tudo fresquinho. Daí fiz a visita, saí do hospital, pensei, é agora, né? Vou sair vender. Vou vender tudo, né? Acho que eu fiz 5 brownies, já não fiz muito, né? E daí fiz umas degustação também pro pessoal. Ó, quem vê e não querer comprar, pelo menos vai degustar, vai ver que é bom, né? Porque sempre foi muito gostoso. Aí passei no comércio, oferecendo, divulgando. Não vendi um sequer. Não vendi Deus, gente. Ofereci em vários lugares, nenhum. Aí, mas eu sempre deixava a degustação, né? Pelo menos a degustação. Aí fui numa academia, deixei todas as degustações lá. Também não provaram, mas não compraram.
Aí entrei no carro e fiquei... aquele momento, né? Deu uma tristeza, choro. Liguei a rádio. Eu pensei, vou levar lá na rádio isso aqui pro pessoal provar. Daí perguntei, mandei mensagem, né? Eles sempre falam na rádio o número, né? Aham. Mandei mensagem pro número. Aí perguntei quantas pessoas que tinha lá, né? Eles falaram, 5 pessoas que tem. E eu tinha 5 bravos. Olha que maravilha, gente. Cada. Aí levei lá na rádio, o locutor, né, provou ao Aham. vivo lá, gostou, adorou, fez uma propaganda. Aí já teve várias pessoas que começaram a seguir no Instagram, sabe? Que lá já me deu um ânimo. Mas não foi fácil. Já teve esse primeiro momento que eu não vendi Foi tipo uma chuva de água fria, né? Exato. Mas aí no outro dia já começaram a me seguir, já teve mais aquela movimentação, né, no Instagram e pessoas mandando mensagem. Aí já foi isso que me deu um ânimo de não me fazer desistir. E aí eu comecei a fazer a produção uma vez na semana, só por encomenda, né? O pessoal me pedia, eu fazia a produção lá na fazenda, um lugar abençoado também, que sempre vou ser muito grata por ter trabalhado lá, por ter começado o meu negócio lá, sabe? Foi, nossa, sou muito grata mesmo. E aí que começou a desenvolver. Fazendo produção de pouquinhas coisas, estudando muito, comprando ingredientes de ótima qualidade, porque o meu objetivo, tanto o nome, Free Life, Delícias Saudáveis, Vida Livre, né? Tanto vida livre das pessoas que têm restrição alimentar, que não podem consumir o glúten, o leite, a lactose, o açúcar, para que elas tenham essa vida livre desses alimentos e possam viver felizes também, né? Exato. E delícias saudáveis por realmente ser delicioso e saudável de verdade. Então eu sempre comprei ingredientes de ótimas qualidades, as receitas sempre desenvolvi com o equilíbrio perfeito, assim, para que realmente ficasse bem gostoso, sabe? Então, foi ali que foi desenvolvendo, foi crescendo, tendo mais encomendas, e tudo começou ali. Olha que maravilha, gente. Uma coisa bem legal que você falou agora, que é o momento que você estava lá no carro, ouvindo a rádio, é aquele momento que você tá ali, ó, um passo da desistência, um passo de dizer, não, eu não vou mais, me arrependi e tudo, e você se reinventou naquele momento. Uma sacada maravilhosa, levar lá na rádio pro pessoal provar e tudo. E é assim, ó, aquele momento que você tá lá sem eira e nem beira, e aí vem a presença divina com o rádio ali e diz, leva lá, vai lá, vai lá. Que maravilha. E você tinha exatamente 5 brownies, que era o pessoal que tava lá. Então, gente, que maravilha, que show. Foi incrível. É um momento que vai ficar sempre marcado ali na minha história, porque era o meu primeiro dia, né? Sim, exatamente. Dia que exatamente. podia só ir pra cá chorar e dizer, não, isso daí não é pra mim, não quero mais, me desiludir. E é sempre isso. E você criou a tua própria oportunidade. Se você não tivesse dado aquele passo de ir lá na rádio e dizer, olha, eu tenho aqui pra vocês provar e tudo, hoje você não estaria aqui. Bem provável. Se eu tivesse só engolido aquela tristeza que me bateu, porque realmente eu entrei no carro e chorei, fiquei, se eu tivesse só engolido aquela tristeza, teria parado ali mesmo. Exatamente. Só respirei fundo e pensei, não, vamos lá. tem um jeito. Tem um jeito pra tudo. Que maravilha, porque realmente você bater de porta em porta é difícil. É sofrido assim, gente, porque você vender, uma pessoa que já é conhecida, você vender e tudo mais, é um negócio diferente. Mas agora, você que ainda não é conhecida, tem um produto bom, de qualidade, bater de porta em porta, você vê as pessoas dizendo, hoje não, obrigado, não quero. Vai dando um desânimo em você. Mas quando você tem aí uma oportunidade de se reinventar, faz total diferença. E é esse o ponto, é essa chave que tem que virar. E com a questão, foi em 2020, aí era a época ali da pandemia, que todo mundo estava meio restrito ali. Aí surgiu muitos cursos, né? E o pessoal, para vender os cursos, até hoje eles fazem muito disso, né? De vender a facilidade. Não, você vai comprar isso que você vai vender rapidinho, é fácil. Eles vendem tudo fácil. Tudo fácil. Então aí que as pessoas vão meio que iludidas. Eu até fiquei, né? Achei que fosse mais fácil. Mas você ia chegar lá e ia vender logo de cara, né? Vou vender aqui, 5 aqui, vai ser... Vai ser papum pra vender esses 5. E realmente não foi. Não, mas é exatamente isso. Se a gente vê que uma coisa fica muito fácil, aí você, né, tu começa a fazer muito, e quando vê, tu acaba caindo em certo momento. Aí quando você já começa difícil, cada conquista que vai vindo, por que seja tu vender um brownie a mais ou algo a mais, já vai sendo uma conquista maior, vai te elevando mais.
E aí você vai conquistando cada vez mais espaço, mais clientes e com certeza mais aprendizado para você fazer. E você começou com o brownie só? Sim, com o brownie. Comecei com o brownie, aí tinha os bolinhos do bem, que eu chamava, que era cupcakes recheados, que não tinha nada de leite animal também. No início, eu era muito radical. Eu queria fazer as coisas 100% natural, sem nada de aditivo químico, não tem nada de leite, sem nada de nada, 100% natural. Só que aí era muito custoso, tanto por desenvolver as receitas, quanto por vender para que o pessoal aceitasse e tal, por ser 100% natural. Aí eu comecei a fazer opções sem açúcar e que ia creme de leite, zero lactose, mas que fosse um leite pelo menos, não totalmente sem leite. Aí já consegui fazer mais opções. Aí teve doces de colher, doces cremosos de comer de colher, sem açúcar, que realmente são bem deliciosos, feitos com chocolate direitinho no meio, sabe? Tanto dos recheios quanto das massas. Então ali que foi desenvolvendo. Daí fui desenvolvendo receitas, criando mais opções, vendo que o público gostava também. E sempre fazendo, produzindo lá, pegando sob encomenda, produzindo, trazendo, vendendo. E uma coisa bem interessante também, como eu peguei até o cartão de crédito emprestado para comprar o curso, né? Para aprender, porque a minha base primeiro foi aprender tudo, aprender a base das receitas sem glúten, porque é totalmente diferente. A estrutura das receitas, elas são totalmente diferentes. Precisa ter vários tipos de farinha para dar a composição que fique semelhante ao glúten. Ainda não fica igual. 100%. Não fica igual, porque o glúten traz uma elasticidade, um negócio diferente para a massa, porque ela fica aquele ponto mais fofinho de todos, tanto do bolo quanto do pão, tudo. E daí eu aprendi essa base de como desenvolver receitas, de como criar ali, como fazer adaptações, para depois ir crescendo. Então eu vendi, daí eu comecei a fazer as vendas, né? Eu vendia, comprava ingrediente e embalagem. Vendia, comprava ingrediente e embalagem. Então não teve um dinheiro também que eu tenha colocado de fora, ou feito algum empréstimo, alguma coisa. E foi aí que foi crescendo, sabe? Vendendo, comprando, vendendo, comprando. Foi desenvolvendo. Um ponto bem importante também que eu gosto de... Sempre que eu conto a minha história, de ressaltar, é a divulgação por pessoas que... eu sempre fiz a divulgação no Instagram. 100% só no Instagram. Aí por influências... por meninas que eu conheci no Instagram também, que foi ali que eu comecei a vender mais, que foi as gêmeas, a Thaís e a Tamara, não sei se tu conhece, sim, maravilhosas, incríveis, tipo, honro muito a vida delas também, porque no primeiro ponto ali, que eu comecei a vender mais, foi quando elas viram, ai, Jaque, que legal tuas coisas, daí que começou a vender mais, sabe? A crescer o negócio. Olha que legal, gente. Foi muito, muito importante também as meninas no meu negócio. Que show. E que bom ter pessoas assim, né, que veem o teu produto e que vão com aquela mão amiga de tipo, pra te ajudar mesmo, pra te fazer desenvolver cada vez mais. Como eu não era aqui de Xanxerê, então eu não conhecia ninguém Pois aqui. exatamente. Ninguém. É mais difícil ainda. Além de eu não ser aqui de Xanxerê, eu morava lá no interior, então eu não tinha contato com ninguém. Tipo, se eu trabalhasse aqui em algum lugar da cidade, ia ter contato com as pessoas e tal. Então eu não tinha esse contato. Então realmente Deus colocou umas pessoas muito especiais no meu caminho. Tenho clientes daquela época que são até hoje. Nossa, é incrível demais. Tem clientes que são meus amigos, realmente, clientes que são minhas amigas, que são super especiais, que desde lá me apoiaram muito, muito lá no início e estão comigo até hoje. Quase 5 anos comprando as delícias saudáveis. Olha que show, gente. É a credibilidade que você... E isso tudo... por ser um produto de qualidade, por ser um produto bom, que você vem trazendo isso desde quando você começou, né? Porque isso faz total diferença. Sim. Você comprar um produto ruim, querer oferecer aí, fazer 1001 divulgação e tudo, não vai se vender. Vai vender de certo ponto, mas depois ele vai acabar diminuindo, né? E você trazendo um produto com qualidade, produtos selecionados para você colocar nas suas receitas, isso faz total diferença para depois o pessoal provar e divulgar aquela divulgação boca a boca, né? Que vai aquele marketing... que com certeza vai crescendo cada vez mais, então isso faz total diferença. E além de trabalhar sempre com a verdade, eu sempre gostei de ser muito transparente, sabe? De trabalhar com a verdade, de ser transparente, de contar para as pessoas, de mostrar as coisas. Agora, com o passar do tempo, a gente parece que acho que é muita coisa, o crescimento, quando a gente é mais pequena, parece que as coisas são um pouquinho mais fáceis, porque é menorzinho ali, sabe? Mas conforme a gente vai crescendo, parece que vai
meio que apagando, assim. Tipo, hoje eu não consigo mais mostrar tanta coisa que nem eu gostaria de mostrar, sabe? Eu até quero voltar a ser assim, a mostrar mais coisas. Mas acaba que é tanta coisa, conforme a gente vai crescendo, tem aquela dor do crescimento também, né? Exatamente. Acaba que a gente não consegue fazer as coisas do jeitinho que a gente queria. E eu sempre gostei de ser muito transparente, assim, sabe? Na produção das coisas que eu faço. E acho que isso também contou bastante. Com certeza, até porque quando você vai crescendo, cada vez mais que você cresce, oportunidades novas que vão te surgindo, desafios novos que vão vindo, e é mais coisa, é produção em cima de produção. Então, às vezes, você acaba deixando algumas coisas de lado para você focar em outras que são mais importantes. Sim. Então, realmente, aquela dor do crescimento que é boa, mas que às vezes, né, tu não consegue, não tem braço para ocupar tudo, né, para dar conta de tudo. Acaba que alguma coisa fica ali que gostaria de fazer mais. E também a gente sempre tem aquele sentimento, né? Que eu não sei, acho que é de todo mundo, de querer sempre fazer mais, né? De Exatamente. querer sempre o mais. Exatamente, é do próprio ser humano, né? Eu tô fazendo, eu sei que eu tô fazendo, que eu tô me desenvolvendo, mas eu sei que eu posso dar um melhor aqui, né? Um pouquinho mais desse lado. Mas às vezes a gente vai evoluindo, vai crescendo, mas conforme vai dando tempo, vai sendo feito. Até a gente trouxe aqui, a Jaque trouxe alguns produtinhos pra gente mostrar, brindezinho aqui. Uma coisinha aqui pra mim, né? Só demonstra pra vocês, hein, gente? Quer comprar lá, ó, na Jaque lá tem pra você provar também, hein? Mas a gente trouxe aqui, né, Jaque, ela trouxe algumas opções aqui bem legais pra mostrar um pouquinho dos produtos, como que é, a embalagem e tudo. Então, olha só, gente. A Jaque vai falando aqui pra nós um pouquinho sobre... Esse é o brigadeiro do de colher. Ele é um brigadeiro sem açúcar, sem glúten e zero lactose. Ele é feito com chocolate derretido, então é o que dá um sabor muito delicioso. Além de ser finalizado com raspinhas de chocolate, que dá uma textura também bem gostosa. Ai, que delícia, gente. Olha, saudável. Saudável isso aqui, ó, hein? Cocada cremosa com maracujá. Para quem gosta daquela textura de morder o coco e aquele gostinho do azedinho do maracujá e a combinação dos dois, é perfeito para quem gosta de coco, isso daí é maravilhoso. Também sem açúcar, zero lactose, sem glúten, bem delicioso. Olha só, gente, que maravilha isso. E aqui nós temos... Eu tenho algumas opções de salgado, que são... O nosso foco principal é os doces, mas a gente faz algumas coisas de salgado. Esse aqui é a tortinha salgada de frango. Ela também, além de não ter glúten, não ter açúcar, ela também é sem nada de leite animal. A gente atende algumas pessoas que têm a restrição à proteína do leite. Então, tem algumas opções que não tem nada de leite animal e algumas opções que são só zero lactose. E esse é um dos casos que não tem nada de leite animal. Gente, e essas opções aqui, é uma porçãozinha que é maravilhosa para tu, de manhã, levar de lanche, às vezes, no trabalho, em casa, Você escola. vai ver depois, quando tu comer, que as coisas saudáveis, assim, que são sem glúten, elas têm muito mais... Elas saciam mais, isso, assim? elas dão muito mais saciedade. Olha só. Elas têm muito mais ingredientes que têm muitas coisas, fibras, proteínas ali, que dão muito mais saciedade. Então, tu vai ver que já vai te deixar saciado. Olha só que maravilha, gente. Vai pra quem aí tá fazendo dieta, quer emagrecer, tá aqui a oportunidade, hein? Sim. E aqui, então, foi quando tudo começou. Esse é o nosso primogênito. Começamos com ele, faz quase 5 anos que tá fazendo sucesso. Faz sucesso. Ele é o nosso... de longe, o produto mais vendido na Free Life. Ele não tem nada de leite animal, não tem glúten. É feito com chocolate 70% derretido na massa, sabe? Deixa bem cremoso. Daí depois, quando tu comer, dá uma aquecidinha no micro-ondas, que ele fica cremoso assim dentro. Maravilhoso. Gente, esse aqui é o brownie. Então, olha só que delícia. Sem nada de leite animal. Que show. Aqui tem algumas opções, então, já que tem lá uma... variedade de outros produtos, né, que tu vende lá. Tem pão, tem pizza, tem doce de comida de colher, tem bolo de pote, então bolos, bolo recheado. Eu vi uma nega maluca lá, deliciosa também, gente. Uma nega maluca muito boa. Ela também é um dos primeiros produtos que a gente fez e é super fofinho, assim, não tem nada de leite animal. A gente trabalha bastante com pessoas que têm intolerância, tanto ao glúten, como ao leite, como à lactose. E também agora a gente está começando a desenvolver. A gente, eu no caso, eu falo a gente, mas é eu. A gente, eu, equipe, eu aqui. Eu sou minha própria equipe, eu sou financeiro, sou telefonista, sou atendente, sou cozinheira, sou tudo. Eu empreendedora. Exatamente. Estou desenvolvendo opções sem ovos.
Ai, é tão gostoso a gente poder fazer. Essa semana eu fiz um pão de mel, ficou muito maravilhoso e não tinha nada de ovo, nada de leite, nada de glúten. E pense que gostoso é saber que eu fiz aquilo ali e alguém vai poder comer, se deliciar com aquela opção, sabendo que tem restrição e não pode comer outra coisa, sabe? Nossa, isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso, saber que as pessoas vão comer, não podem comer outra coisa e vão comer e vão se deliciar, porque realmente ficou muito bom. Olha isso é muito só, prazeroso. meu, que show, gente. É uma coisa assim que a pessoa, às vezes, que tem esse problema de não poder comer, conseguir comer algo assim que ela tanto quer, sem se preocupar, sem ter aquele problema tipo, eu sei que depois a pessoa com intolerância à lactose, eu sei que se eu comer isso depois lá vai me dar problema futuramente, né, daqui a pouco tenho que ir lá no sanitário e tudo mais, mas a gente comer assim algo que você tá tranquilo, sabe que não vai te dar problema e que é uma coisa que você tanto quer, meu, não tem preço que pague, né, gente? Sim. Quem aí tem problema com intolerância à lactose ou com glúten ou com algo desse sentido, vai saber do que a gente tá falando. Realmente. E hoje em dia, eu acho que cada vez tem mais, né? Antigamente até tinha bastante, mas as pessoas não passavam despercebido assim, né? Às vezes ou não tinha exame, ou não iam atrás, perceber o que era, mas hoje em dia a gente percebe que tem mais e as pessoas estão buscando produtos que não venham dar problemas para elas, né? Então, Sim. isso é um diferencial. Antigamente eu acho que não descobriam, né? Não descobriam o que era que causava aquele problema. Até hoje, essa semana, teve um cliente que foi lá pela primeira vez, que ele descobriu nós no Instagram. E ele falou que ele sofreu muito, falaram até que ele tinha um problema bem sério lá, que ele não descobriu o que era. Aí ele mesmo em casa, ele viu algumas coisas na internet que poderia ser alguma restrição alimentar, e ele mesmo em casa começou a substituir os alimentos, não deixou de comer algumas coisas, aí que ele descobriu, e depois ele foi fazer o exame, que ele tinha intolerância ao glúten e à lactose, ao leite. Então acaba que às vezes até pela dificuldade de descobrir o que causa, que acaba que muitas vezes alguns profissionais não tentam ir na alimentação, né, que pode ser a causa do problema, a alimentação, e tentam tapar aqueles problemas somente com a medicação. Então, às vezes, o problema só resolve substituindo algumas coisas na alimentação que vai fazer a pessoa se sentir muito melhor. Nesse caso desse meu cliente, ele trabalhava no interior, na roça, e ele falou que ele sofria demais. Quando ele comia alguma coisa com glúten, ele sofria demais, ficava tipo uma semana sofrendo muito. E aí que ele descobriu somente fazendo as substituições. Olha só que legal, gente, que é algo assim que a gente precisa prestar mais atenção na nossa alimentação, é algo que faz total diferença na nossa vida. Infelizmente está crescendo muito, está crescendo bastante, porque por mais que eu venda os produtos, eu ainda acho triste, porque ver um negócio ali e não poder comer porque te faz mal, você não pode comer porque vai te fazer mal, é triste, mas eu, como amante da alimentação, de comer, eu amo comer, um dos pontos também que eu comecei a fazer comidas saudáveis, né, porque eu sempre amei comer. Sempre fui uma gordinha, então sempre amei comer. Sempre fui bem fofinha, uma das melhores coisas do mundo. Então, eu acho triste quando e realmente está tendo muita restrição ao ovo, ao leite. As crianças nascem também com a restrição à proteína do leite, tem algumas alergias que são bem severas, que não pode consumir nada, não pode ter contato nenhum com o leite. Então, além de tudo, nossa produção também é uma responsabilidade grande. Com certeza. Ao glúten, a gente não pode ter nenhum tipo de contato com o glúten dentro da cozinha. Tipo, às vezes até os clientes me pedem, Jaque, faz um normal com glúten, só sem o leite ou só sem o açúcar. Só que a gente não pode. Na cozinha não pode ter nenhum tipo de contato. Não pode entrar um pacote de trigo ou qualquer coisa, um pão com glúten, não pode entrar em contato porque o glúten ele tem umas partículas que ficam ali. Tem que lavar 3, 4, 5, 10 vezes e às vezes ainda não fica 100% sem o glúten. Daí algumas pessoas que são as celíacas, que realmente têm alergia à proteína do leite, se elas comerem qualquer coisa que tenha o contato, elas passam super mal. Quem tem a alergia severa mesmo, que são celíacas, elas passam super mal. Então é uma responsabilidade bem grande trabalhar com alérgicos, com restrição alimentar. Então tem isso também que é uma responsabilidade bem grande. Nossa, não sabia dessa aí, achava que era só do manuseio ali, de você, mas que ficava assim um tempo até. Nossa, olha como é importante, né, a gente saber sobre isso também, pra gente buscar as coisas no local que a gente realmente tenha confiança. É bem sério. E o ruim também é que às vezes, muitos clientes, a maioria, reclama que as outras pessoas não entendem.
Isso também é um negócio que as pessoas precisam entender mais. Porque, come só esse pedacinho, não vai fazer nada. Só um pouquinho não vai fazer nada. Mas faz. Quem tem restrição mesmo, quem é celíaco, quem tem restrição à proteína do leite, quem tem restrição à lactose, que a lactose ainda é um pouquinho menos, porque tem enzima lactase, que pode tomar enzima lactase, pode ser um pouquinho menos se não tiver com o organismo tão inflamado. Só que às vezes a pessoa dá uma de teimosinha ali, né? Só experimenta esse pouquinho, só mais um pouquinho. Hoje, amanhã, o outro, e vai causando problemas maiores, porque vai desenvolvendo inflamações no intestino. Meu Deus, quem sofre com esses problemas sabe, só a pessoa sabe o que passa, né? A gente às vezes tem ideia, mas a gente não passa para saber o que realmente ali a pessoa acaba sofrendo depois. Então a gente está aqui hoje falando com a Jaque, ela é empreendedora, né? Tem a sua empresa hoje que faz alimentação saudável, a Free Life aqui em Xanxerê. Então você aí está acompanhando e assistindo, gente, dá uma passadinha lá, acompanha o trabalho da Jaque, ela está contando um pouquinho da sua história hoje, e o nosso tema do podcast é tenha coragem e ousadia para tornar o seu sonho realidade, que é algo que a Jaque fez e hoje ela vive do seu próprio sonho, coisas que a gente também, se tem ousadia e coragem, a gente consegue, a gente vive e a gente faz acontecer, que é o que realmente ela está comentando aqui, fez acontecer e criou suas próprias oportunidades. Falando um pouquinho dos patrocinadores também do NNCast, lembrando, a gente tem aqui Saboricia em Xanxerê, localizada atrás do Badote no centro, em frente ao Mark Center. Você aí que quer almoçar durante o meio-dia, a partir das 11h30 já pode chegar lá almoçar, e todo sábado ao meio-dia tem feijoada. Dia 10/5, véspera de Dia das Mães, tem aí rodízio de espetinho novamente. Foi um grande sucesso, o pessoal tava tanto pedindo que agora a Melania vai fazer novamente e tá cogitando a possibilidade de fazer aí todos os finais de semana. Olha que maravilha, hein, gente? E também nós temos aqui, de apoiador do podcast, também a Labela Tecidos e Cortinas. Você que está precisando fazer cortina na sua casa, sua sala, seu escritório, colégio, o que você quiser fazer de cortina, gente, sob medida, ou comprar rolos em metro de tecido, a Labela, ela vende, ela faz. Então entre em contato, fica localizado na rua Victor Conder, em frente ao Colégio Luiz Corade, 1725 número, vai lá que tá rolando uma super promoção. Até dia 10/5 você não paga mão de obra, apenas paga os produtos que você utiliza lá para fazer a sua cortina. A mão de obra é gratuita até dia 10/5, então aproveite. E também a Sandal Personalizados. Agora chegando o Dia das Mães, quer entregar um presente legal, um presente único, personalizado para sua mãe ou para quem você gosta, gente, a Sandal está fazendo chinelos personalizados com frase, fotos, o que você quiser estampar, eles fazem. E também com uma caneca bem legal, estampada também de Dia das Mães, com frase, um kitzinho incrível para você entregar um presente legal e único para a pessoa que você gosta. Sandal Personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos. E nós estamos aqui com o podcast hoje de número 78 com o tema Tenha coragem e ousadia para tornar os seus sonhos realidade. Jaque, eu tenho uma dúvida em relação o seu processo de empreendedorismo. Você já começou lá desde quando tu trabalhava, lá na fazenda e tudo mais. Quando você veio para cá, para Xanxerê, o teu processo de empreendedorismo aqui, tu já veio, já começou logo de cara a empreender ou não? Teve um tempo, um processo aí para você começar a abrir a sua empresa? Teve um processo, eu vim para Xanxerê para trabalhar nessa fazenda, junto com meu esposo. Ah, a fazenda é aqui em Xanxerê? Isso, é aqui em Xanxerê, achei só que era em ela não voltou, é longe. É um pouco longíssimo, gente, meu Deus. Sim, ela não voltou. Ai, mas é muito lindo, é muito lindo. Lá é maravilhoso a paisagem. paisagem. Conhecer, é maravilhoso demais. Uhum. Aí eu vim, trabalhei um período aqui, eu trabalhava lá na fazenda com meu esposo, e a gente sempre foi substituindo a nossa alimentação por coisas mais saudáveis. Uhum. Começou ali essa questão. Só que eu não era um sonho, assim, de ter um negócio. Um dia eu quero. Não, eu sempre me dediquei muito aos trabalhos que eu tive, sabe? Uhum. Sempre. Todos os trabalhos que eu tive, já fui babá, já fui diarista, já fui faxineira, já fui ajudante de cozinha, já trabalhei na Aurora, já fui auxiliar de cozinha na Aurora, auxiliar de cortes, de CIF. Meu Trabalhei Deus! em vários lugares. Tudo isso antes dos 21, 22 anos, por ali. Então...
nunca foi um sonho, assim, ter uma empresa e tal. Ser empreendedora. Não foi. Aí, lá na fazenda, eles mudaram de objetivo e eu não tinha, assim, uma coisa que enquanto eles estavam naquele objetivo das vacas de leite, eu tinha, vou fazer uma veterinária, vou aprender, tipo, eu sempre estava me desenvolvendo na área que eu estava ali trabalhando. Aí, eles mudaram o foco e não me cabia mais, eu não teria mais um lugar ali onde que eu tivesse um futuro, que eu fosse fazer algum tipo de diferença. Aí que eu comecei a ver essas opções saudáveis, porque a gente tinha nossa alimentação um pouco mais saudável. Aí comecei a ver, e daí eu vi as opções de curso que daria de fazer. Ali que eu pensei, dá de fazer, eu acho que dá. Mas sempre com aquele medo, né? Porque não sei se é só coisa minha ou se todo mundo... Quem é criado no interior parece que tem uma limitação. Pra ter uma ideia, eu tinha medo de conversar com as pessoas. Nossa, uma pessoa que tem um poder aquisivo maior ali, eu ficava... tipo, eu tinha até medo de falar com as pessoas. Oi, tudo bem? Tchau. Aí quando eu comecei a entregar aqui nesses prédios, aquelas mulheres maravilhosas, eu pensei, nossa, eu quero ser igual a elas, olha que incrível Você que é isso aí. hein? Você é assim. Morria de medo de elevador, daí tinha que subir, fazer as entregas nos prédios, aí pediu pra mim subir, claro, eu subo, fazia tremendo de medo. Rezando 3 Pais Nossos, umas 2 Ave Maria pra subir naquele elevador, cheguei. Sangue de Jesus tá aqui em cima, graças a Deus. Pra descer, meu Deus do céu, esse negócio cai daqui, meu Deus do céu. Se esse negócio ficar trancado aqui, não sai mais daqui, gente, pelo amor de Deus. Nossa, até hoje tem um medinho ainda, mas daí já fui acostumando por causa dessa época das entregas. Aí, daí eu comecei a fazer as vendas, né? Começou a divulgação e só consegui também a desenvolver o meu negócio, porque aí eu comecei a buscar muito a questão da gestão, do empreendedorismo mesmo. Sim. De ter um negócio que realmente fizesse a gestão ali das compras, das vendas, da precificação. E sempre fui fazendo cursos, eu sempre fui a negócio de aprender. Tem que aprender para mim saber fazer e não ir no lado errado. E ali que foi desenvolvendo, sabe? Eu comecei a fazer as vendas ali, daí eu fiz uma Páscoa, minha primeira Páscoa, fiz os ovos lá. Primeira vez que eu fiz ovos de Páscoa na vida, nunca tinha feito. Coisa para vender assim, nunca tinha feito. O primeiro pedido assim para trazer para a cidade, de encomendas, nossa, eu fiquei histérica assim, eu falei, tipo, é isso que eu quero. Cheguei a passar álcool em toda a minha cozinha, nos pegadores, em tudo, sabe? Olha só, gente. Negócio histérico assim, ó. Vai ficar 100%. Talvez tenha isso também, esse cuidado com todos os tipos de processo que fez eu talvez evoluir um pouco mais. E fazendo as vendas ali, e daí divulgando a Páscoa, eu fiz bastante vendas de ovos de Páscoa. Naquela época eu não tinha nunca feito um ovo de Páscoa. Olha e aí eu teria que trazer, e eram os ovos de colher. Sim. Aí era, tipo, tinha que ter o ponto certo de recheio, e a dificuldade de trazer, ele tinha que vir com o caro bem devagar. Ainda mais lá do voltão pra cá, gente. Misericórdia, qualquer aceleradinha mais ovo voava. Sim, senão podia derramar, e foi uma dificuldade. Daí ali eu pensei, não, eu vou continuar, mas a próxima Páscoa eu vou estar na cidade. A próxima Páscoa eu vou estar na cidade. Fiquei o ano inteiro ali trabalhando, dando certo, graças a Deus funcionando. Aí chegou perto da próxima Páscoa do outro ano, né? Não, eu vou ter que ir para a cidade, eu vou vender bastante ovos de Páscoa e não vou sofrer do jeito que eu sofri para trazer aqui para fazer as entregas de novo. Aí aluguei um lugar, aluguei um porão lá no bairro, me fugiu o nome agora, lá em cima, pra cima do hospital. E fiquei lá no Tonial? No Tonial. Aí fiquei ali trabalhando um período ali, divulgando também, crescendo. Fui comprando as coisas bem devagarzinho, aquela coisa de dar os passos bem pequenos, sabe? Sempre honrando muito, muito feliz com cada conquista, sabe? A primeira vitrine, a primeira bancada, uma poltrona para o cliente sentar, um vaso de flor. Cada conquista, assim, sabe, era gigante, assim. Era uma... Nossa, por mais de não ser um sonho empreender, nunca foi ser um sonho empreender, era uma coisa que eu gostava muito, sabe? Dividia o Instagram ali, conversava com o pessoal, mostrava várias coisas. E daí a conquista do forno, do fogão, da mesa. Era tão gratificante. Aí surgiu a oportunidade dessa sala que eu tô agora. A moça da imobiliária, maravilhosa também, ela, Jaque, vai liberar a sala lá em tal lugar, que é ótimo. Daí foi maravilhoso demais, ali que desenvolveu mesmo, que daí tava no centro. Aí eu tava mais desenvolvida
pessoalmente também, sabe? Porque com certeza, depois de tudo empreender que é um passou, processo que a gente tem que se desenvolver muito mentalmente, principalmente, que às vezes tem aquele negócio que baixa, né? Dá aquela baixada. Parece que quando a gente dá aquela entristecida, assim, parece que tudo parece que vai pro lado. Mas daí deu aquela alegria, assim, no centro. Pintei a fachada toda de laranja. Dá pra ver de longe, sim, dentro da casa. Eu pensei, todo mundo que passar aqui vai ver, vai ter que ver, vai enxergar. Vou pintar de laranja. Pintei tudo em laranja. Mas ficou lindo, né? ficou muito bonito. Ficou. Olha, sim, gente, um destaque. Eu sempre gostei de ter esse cuidado desde as cores no Instagram, de ter sempre as cores certas para o pessoal ver. Ah, viu laranja? Ah, Jaque. Pra já linkar uma coisa com a outra, né? O verde, saudável, da Jaque, da Free Life. Vamos lá. Um negócio também que todo mundo falava, as delícias da Jaque, delícias da Jaque. Eu até cogitei em mudar o nome, delícias da Jaque, mas daí continuei no Free Life, que era o meu propósito, o significado de Free Life, delícias saudáveis, de ser livre, vida livre. Free Life é bem, bem legal. Com certeza. Aí, chegando dali, consegui conquistando aos poucos, sempre. A mesa de inox, a pia de inox, a geladeira maior, as bancadas, a panela mexedora, as partilheiras, o estoque que agora tem que ser um pouco maior, comprando de fornecedores de longe, porque a gente precisa ter todos os ingredientes sem glúten. Então, todos os ingredientes precisam ir em sacos fechados, que sejam com laudo de sem glúten, para que a gente possa atender as pessoas com segurança, né? Olha as pessoas só. que têm problema com a restrição do glúten, que são celíacas. Então, foi uma conquista muito gostosa, sabe? De sentir cada passinho, ver que estava desenvolvendo, sabe? Muito, muito gostoso, muito gostoso. E cada conquista é gratificante, né? Sim. Tem perguntas aí, produção? Mas antes, vamos mandar uns boa noite? Vamos lá. Pra Neider. Boa noite, Neider. Neider Fabiane, que tá sempre acompanhando e assistindo. Querida. Que tá assistindo e acompanhando com você. Muito obrigado, Neider. Oi, Kito, quanto tempo, Kito? Saudades, um abração aí pra você, Kito. A Salete Taparello. Olha, Salete, saudade, hein, Salete, um bailinho. A Shane. Oi, Shane, beijo. Amanhã temos live com a Shane aí na Espaço Fashion, com dicas aí pra Dia das Mães, hein, gente. E a Judite Calgaro, ela tá pedindo se você também faz comida saudável para diabéticos. Sim, aí a gente tem as opções de doces. O exemplo, o nosso doce de comer de colher, nosso brigadeiro de colher, os diabéticos podem comer com segurança, não tem nada de açúcar, então podem estar consumindo. A nossa cocada cremosa com maracujá, aí a gente faz torta também, tortas babies, tortas maiores, que estão todas com farinhas aí que não tem tanto carboidrato, então farinha de castanha, farinha de amêndoas, adoçados com xilitol. Então eu tenho vários clientes já também que têm diabetes, que eles podem comer com segurança e com prazer, que é o melhor ainda, né? Que podem ter o prazer de comer um docinho gostoso sem saber que vai passar, sem ter perigo nenhum de passar mal. Exatamente, até porque a diabetes é algo assim que realmente, né, essa pessoa às vezes exagera demais, ou tem os dois tipos de diabetes, qualquer coisinha ali, já desmaia, passa mal, então é bem complicado mesmo. É bem complicado, e é uma coisa que é comum também, né, que tem muita gente que tem, e daí não tem que estar realmente se monitorando muito ali com a questão do doce. Exatamente. Não pode estar consumindo muitas coisas de carboidrato também, não pode estar consumindo. Que legal, né? Que bom a gente saber que tem pessoas assim como a Jaque que cuidam dessa questão pra gente poder comer livre, sem problema, com a mente tranquila. Então a Free Life está aí à disposição, né, gente, para você aí precisar ir lá e comer à vontade, com as delícias da Jaque, sem se preocupar com nada. Aproveite. Fica localizado bem no centro, né, Jaque? Sim, do lado da rodoviária, na rua Almirante Tamandaré, pertinho da sorveteria Milk Money. Na rua que passa atrás da rodoviária ali, nossa fachada toda laranja, não tem como não ver. Isso aí. E a gente atende agora nesse período mais focado na parte da tarde, até às 5 horas. Então a gente tá lá atendendo para deixar a vida saudável, doce e deliciosa, muito feliz também. Exatamente, então aproveite, gente. Já que eu gostaria de saber também um pouquinho sobre a tua família. A tua família, tu veio lá de Abelardo, eles ficaram lá, seus pais, tudo, veio só você pra cá, tem outros irmãos, não? Sim, a gente somos uma família de 5, éramos, né, quando a gente era pequena, mas é o que a gente conviveu ali, né, então, que é as lembranças maiores. Pai, a mãe e 2 irmãs, a gente sempre foi criado lá no interior,
mas acabou que eu fugi de casa. Então, Ah, tu é fugitiva, sim, então. teve uma rebeliãozinha, assim, um negócio mais, sou diferente, gosto de fazer coisa diferente e fugi de casa. A ovelha negra da família. Sim. Meu Deus. Mas, às vezes, aquela que as irmãs, se estiverem me assistindo, vão ver. Aquela que foi achada no lixo. Você foi encontrada, você é adotada, ó. Sim, é aquela, deve ser por isso que eu gosto de coisas mais diferentes. Ah, mas olha ali, ó. Sim, e daí minha irmã já não morava mais lá, ela já era de maior, né? Tava morando em Abelardo com os meus avós. E acabou que meu pai e minha mãe acabaram se separando mais tarde também. E hoje meu pai mora lá em Abelardo, minha mãe mora em Chapecó, minha irmã, uma mora em Abelardo, a outra mora em Chapecó também. Acabou que cada um Vocês dispersaram todo mundo. cada um foi pro lado, cada um tá com a sua vida feliz. Então, maravilhosos até hoje. Que show. E acabou que foi isso que aconteceu. Eu saí de Abelardo, do interior, e continuei morando na Abelardo. Ah, entendi. Continuei morando na cidade. E ali eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar de babá, fui trabalhar em restaurante, fui trabalhar de faxineira, de diarista, até eu fazer meus 18 anos. Tive meu filho com 17, então tive ele bem nova também. Fugi de casa com 15, tive meu filho com 17. Revoltada ela, revoltada. Aí, agora ele já tá criado. Já tá ajudando, né? Sim. Já tá ajudando nos negócios aí. Maravilhoso demais, meu filho. Meu, incrível, incrível. Sempre foi um orgulho. E sempre trabalhando, sabe? Até os 18 anos. Aí fui pra Aurora. Trabalhei na Aurora. Em todos os horários possíveis. Sempre me dedicando muito. E uma coisa que eu falava no início, quando eu comecei a Free Life, é que eu sempre me dediquei muito em todos os meus trabalhos para os outros. Então era o momento de eu me dedicar, e é até hoje, né? O momento de me dedicar muito à minha empresa também. Ao meu negócio, assim como eu sempre me dediquei para os outros. E trabalhei lá na Aurora, aí meu marido teve a oportunidade de morar aqui, né? De vir trabalhar na fazenda aqui, ele era técnico. E daí viemos trabalhar aqui, e ali que trabalhei um ano e pouco. E daí surgiu a Free Life, começou a se desenvolver a Free Life. E viemos para a cidade, então aí. E estão agora aqui no centro de Xanxerê, revolucionando aí a vida das pessoas. Adoçando, deixando muita gente feliz. Exatamente. E esse é o processo de empreender. Tu, como falou, foi a doida dos cursos, né? Sim. Não podia ver um curso que eu me identifico bastante, que eu também bem assim. Não posso ver um curso que eu tô me enfiando fazer. Acaba que tem que tomar cuidado para não ficar só na mente, né? Tipo, só aprender e acabar sendo um obeso mental, que daí tem muita coisa, aprende muita coisa, mas não coloca em prática, né? E é a coisa mais difícil. Eu devo muito, tipo, o Instagram ali, poderia colocar muito mais coisas, poderia postar, poderia talvez, se eu tivesse ousado mais, me desafiado mais ainda, né, que é o tema, se eu tivesse ousado um pouquinho mais, me desafiado um pouquinho mais, talvez teria já chegado um pouquinho mais longe. Mas eu fui sempre muito cautelosa, sempre dando passos pequenos e também, às vezes, não colocando tudo o que eu poderia em prática. Tipo, meio obesa mental também. Não, até porque assim, a gente não é... Ninguém é perfeito, né, pra colocar tudo. A gente, às vezes, fica com o pezinho atrás e fazer certas coisas, mas no tempo certo, aquilo surge, acontece, e eu acho que não tem nada melhor do que você dar um passo certo, um passo certeiro, de depois você lá na frente não se arrepender, né? De fazer alguma coisa, ai meu Deus, eu poderia ter, né, esperado um pouco mais. Às vezes tem pessoas que dão um passo maior que a perna, acabam se arrependendo, voltam. Então você teve todo esse processo de fazer lá na fazenda, vir para a cidade, para o centro aqui, começar a fazer as coisas. Então com certeza foi tudo minimamente calculado para que nada fosse retroceder e você ter que voltar, né? Então com certeza dar o passo certo é a melhor opção. Nem que espere um pouco, mas que você depois vai e é certeiro. Eu sempre tive muita cautela. Às vezes até demais, né? Mas é o que se fez nós chegar até aqui, estamos aí. Estamos evoluindo, crescendo e com certeza depois, no tempo certo, as coisas vão acontecendo. Bem isso. Que show. E hoje você tem ideia de mais ou menos a quantidade de produto que você trabalha lá na Free Life? Eu nunca parei para calcular e eu sempre gosto de fazer coisas novas. Eu fiquei um tempo, tipo um mês aqui, envolvida com Páscoa, com coisas que não deixava de ser diferente, né? Coisas que acontecem só uma vez no ano. E agora, tava focado mais na parte administrativa, com gestão nova, com questão de sistema novo, com planilhas novas, então eu tava mais em função disso. E agora, essa semana, até já teve várias coisas diferentes, opções diferentes, de trufa, de bombom, de pão de mel, porque
fiquei mais focada na produção. E é isso que eu gosto, que desenvolve, Uhum. sabe? Eu fico lá, eu vou criar isso aqui. Eu vou criar isso aqui. Na semana que vem já, tipo, tem uns 4, 5 produtos que eu tô pensando aqui que eu vou fazer. Torta de Olha só, maçã, gente. uma coisa que me pedem muito. Cuca. Tá por vir, tá por vir. Olha, vem a spoiler aqui do negócio, hein, gente? Sim, Vem já coisas tem. novas. Já tenho muita coisa que eu quero desenvolver. E a questão de quantidade de produto, eu não tenho, assim, um negócio bem certo. Tem doces de colher, tem salgados, tem tortas. Esses dias eu tava até com as saladas, que também maravilhosas, tipo, saladas pra pessoa comer, uma salada bem completa, com a proteína, com as verduras, os vegetais. E agora eu tive que dar uma pausa na produção por causa da Páscoa. E agora eu tinha uma ajudante que acabou que teve uns problemas de saúde e não vai conseguir mais me ajudar. Uhum. Então acabou que eu tô sozinha, então eu vou ter que deixar a salada de lado. Mas era uma opção muito boa que também quero voltar daqui a um tempo. Então nós temos bastante opções. Até pizza para quem tem restrição ao glúten, que não pode consumir pizza, salgados. Então é bastante coisa. Pão de queijo sem leite, pão de queijo fake. Não vai leite, não vai glúten, não vai nada, e que fica gostoso também. Então tem várias opções. Olha só, gente, que legal, hein? Você quiser aproveitar, pedir, segue lá no Instagram, né? Já que segue lá no Instagram, passa o seu Instagram pro pessoal aí já seguir. freelife.delícias saudáveis. Olha aí, já segue lá, já acompanha, tem umas delícias. Eu tava vendo as coisas de Páscoa, gente, maravilhosas. Sim. Meu Deus, com certeza quem pegou, gostou, amou, e ano que vem tem de novo, né? Tem. Muitos clientes falam, nossa, Páscoa poderia ter o ano inteiro. Ah, é verdade, viu? É Páscoa tanta poderia ter coisa o ano boa. inteiro. É isso. E você, futuramente, pensa em deixar a cozinha, focar mais na parte administrativa, com o seu negócio crescendo, evoluindo mais, ou não? Pensa em só focar mais na questão criativa, cozinha, chefe de cozinha, e deixar a questão financeira para outra pessoa que se dedique mais a essa parte? Eu pretendo, sim. Eu gostaria. Claro que tudo vai ser processos, né, a ser desenvolvidos ainda, mas eu gostaria. Tanto que Free Life, vida livre, tem um significado muito pessoal para mim também, sabe? Em ser livre, em não ficar só presa dentro da empresa, em ser livre. Então, eu pretendo, sim, desenvolver, talvez criar um café saudável, um lugar que as pessoas podem ir, um lugar gostoso, aconchegante, pessoas podem ir consumir, porque agora é só pegar e levar, né? Tipo, não tem lugar para consumir, assim, específico lá. Mas talvez desenvolver mais, né? E contratar mais pessoas, e realmente ser livre e ter um negócio trabalhando perfeitamente, atendendo o pessoal perfeitamente, porque hoje eu trabalho pelos meus clientes. Aham. Hoje eu trabalho pelos meus clientes, para que realmente eles tenham prazer em comer um negócio que tem restrição alimentar, que tenha prazer em comer e não ter problema nenhum. Então, mas eu gostaria sim, no futuro, quem sabe. Olha, que legal. É porque, às vezes, né, a pessoa gosta tanto de participar de todo o processo que faz dentro da empresa e acaba se identificando mais com uma parte que é a questão de criação, cozinha e tudo mais, e não quer sair de lá, né? Prefere contratar pessoas que fiquem na parte burocrática e continuar criando. Então, é realmente essa questão de você falar que gosta de ser livre, tá? E a gente percebe quando algo tá, um empreendimento tá tendo bastante sucesso, quando você não precisa estar lá. Que as coisas estão fluindo, que está funcionando, que você consegue pensar em outras coisas e trazer e fazer realmente a gestão do teu negócio. E são dois locais que eu gosto muito, tanto da gestão. Gosto muito dos números, dos cálculos, das metas, de colocar as metas, de Olha, ver o legal. faturamento, de ver desenvolvendo, atingindo, fazendo ações, que administrar, tipo uma cozinha, alimentação, tudo, na verdade, todos, né? Tem que ter muitas ações, tem muito por trás, né? Para que realmente desenvolva, para que realmente cresça. E tanto gosto dessa área, como gosto da produção também, da parte de desenvolver coisas novas, de ver, eu mudei isso e ficou assim. Deu mais certo. Consegui criar um bolo, consegui criar um pão de mel, consegui criar um pão, sabe? Então eu gosto muito dessa área também, de criativo, de criar coisas novas, também gosto bastante. Mas pra gente, se eu quiser crescer, eu vou ter que realmente, né, delegar mais, contratar pessoas para que fiquem ali no meu lugar, por mais que eu gosto bastante de todas as áreas. Eu aprendi a gostar, né? Não, exatamente. O empreendedor tem que aprender a gostar de todas as áreas, senão o negócio funciona, né? Sim. Por mais que não dá conta de fazer tudo 100% como queria, né? Porque realmente não dá conta de fazer 100% de todas as áreas, mas aprender a gostar de todas. Exatamente. Que show, já que saber um pouquinho da tua vida, um pouquinho da tua história. Você não fez faculdade?
Não, eu sou só técnica em administração. Ah, olha só, ali o gostinho pela administração, É, então, do negócio. aham. É importante também até a gente falar isso pela questão geralmente, a gente ouve bastante, né, o pessoal dizer, você precisa ter uma faculdade, você precisa fazer isso, você tem que estar formado em alguma coisa para você abrir o teu negócio. Não, você precisa buscar o conhecimento, mas você não precisa necessariamente ter uma faculdade, né? Não, precisa ter interesse em aprender, desenvolver e com qualidade, né? Que Uhum. queira desenvolver as coisas com qualidade, que às vezes é uma parte que fica falha em alguma coisa. Mas que tenha interesse em buscar, porque aprende tudo. Com certeza. Que não seja, claro, coisas muito específicas, que nem uma nutrição, um médico. Não vai querer também ser um médico ali, né? Fazendo cursinho. Mas- Também não vamos se iludir, né? Mas dá de aprender tudo, né? Tudo. A gente consegue. Se for um negócio que não seja tão técnico, a gente consegue aprender tudo sim. Uhum. E também vai muito do gosto, né? Se a pessoa gosta do que ela tá fazendo, se ela ama o que ela faz, as coisas evoluem, as coisas crescem e Sim. funcionam. Hoje eu ainda, tipo, a produção diária ali, diariamente, aquelas coisas específicas que já estão prontas, já tá pré-definido, já tem ficha técnica, que sabe certinho o que quer fazer, já não é aquele 100%, eu prefiro ainda ficar mais administração do que esse. Uhum. Mas, antigamente, quando comecei, eu adorava, amava, a coisa mais maravilhosa era cozinhar, era fazer doces, fazer essas coisas assim, mas foi ficando um pouquinho mais de lado. Mas eu sempre gostei de fazer gordices, tipo, pra festa, Sim. bolo, Uhum. aniversário, inclusive um dia... Desde do chá de bebê do meu filho, foi tudo eu que fiz. Então, o aniversário, eu fiz um bolão gigante, um monte de doce, um monte de gente. Então, coisas que eu gostava muito de fazer, sempre gostei muito. E foi só mudei ali pro saudável, busquei aprender e comecei a fazer o saudável, uma coisa que eu já gostava bastante, que era Uhum. fazer as coisas. E as outras funções foi desenvolvendo com o passar do tempo. Olha Sempre só. buscando aprender, né? Uhum. Doido dos cursos que sempre fazia. Ia buscava, aprendia, e colocava o que conseguia em prática Uhum. e desenvolvia mais. Olha que show, gente. E até porque você já tinha também feito essas mudanças na sua casa, então você já foi sendo encaminhada para esse caminho aí, né? Sim, sim. Meu marido sempre foi um pouco mais saudável, ele sempre buscou essa vida mais saudável. Uhum. Então, a gente sempre foi, depois de um período, né, não às vezes, sempre substituindo. Um arroz integral, no lugar de não comer mais tantas frituras, comprar air fryer, fazer as coisas mais na air fryer, começar a fazer um pão integral, substituir o azeite por um óleo de coco, por um óleo de soja, né, por óleo de coco, por azeite de oliva. Então, comer mais, substituir às vezes o pão por aveia, por ovos. Fizemos essas substituições simples, sabe? Uhum. Super simples só que o ruim é que a gente que trabalha com isso, que vive isso, acha que isso é super simples, né? Mas às vezes as pessoas não têm nem conhecimento do que é mais saudável, do que pode substituir para ficar um pouco mais saudável. Mas foi por causa que a gente já tinha essa base, né? Uhum. Das substituições, do que a gente queria comer mais saudável, e queria buscar fazer mais saudável, que surgiu ali a ideia de fazer e vender. E também porque eu não sabia que tinha algum lugar que fazia xixerê. Se eu soubesse... Olha ali, ó, hein? Se eu soubesse. Se eu soubesse que já tinha lugares, porque eu nunca fui atrás de buscar comprar. Uhum. Se eu soubesse, talvez eu não teria aberto. Se eu soubesse que tinha algum outro lugar Olha que fazia, talvez eu não teria aberto por causa daquele medo Uhum. da mentalidade pequenininha lá, né? Da mentalidade bem fechadinha Uhum. que eu vivia, sabe? Então, foi aquele negócio de não ver, não ir buscar se tinha, procurar se tinha algum outro lugar que já fazia, né? Porque senão eu ia, certeza que eu ia ter aquele medo e não ia ter começado. Mas não fui atrás, daí eu vi, vou fazer, o pessoal tá gostando. Aí que desenvolveu mesmo o negócio. Exato, isso é uma dica ótima, né? Porque às vezes a primeira coisa que a pessoa faz é saber se tem, quer ir ver o produto do outro antes de abrir o seu próprio negócio. Sim. Então, essa é uma dica fundamental, né, gente? Se você tem um sonho, tem um objetivo, gosta e quer abrir um empreendimento, vai e faz. Depois você vê lá pra frente se você quer saber se tem outras pessoas que fazem, quais produtos, mas o importante é você primeiro não saber e fazer. Sim, muita gente até no início me falava, ai, mas compara lá, né, vai ver o preço do outro lugar, vai ver como que eles fazem, o que eles fazem. E eu falava, eu não quero, não vou ir atrás de olhar o produto do outro, ver o que ele tá fazendo, por quanto ele tá vendendo. Não, eu quero ver o meu negócio, eu sempre só fiz isso, sabe? Uhum. Olhei o meu negócio, as opções que eu gostava. Outro ponto também,
eu não consigo vender uma coisa que eu não gosto de comer. Ah, eu não- perfeito. Eu Aham. não consigo vender. Eu fiz uma receita, não gostei muito. Pode ser que eu tente ali vender um dia, mas não vou vender. Se eu não gosto de comer, por que eu vou vender esse negócio? É aquela coisa de você ser muito verdadeira, né? Sim, sim. Uhum. Aí eu não consigo nem vender. Aí as pessoas vinham e me falavam, ai, olha lá, compara lá, pra ver questão de preço e tal. Eu nunca gostei, sabe, de ir atrás de ver. Aí eu olhava o meu, eu aprendi a fazer as especificações, tudo pela questão do meu custo. Isso é um ponto também que o pessoal acha, ai, coisa saudável é muito caro, não sei o quê. Meus clientes, graças a Deus, tipo, não reclamam muito porque eles entendem muito disso. Porque uma farinha que eu utilizo, R$50, R$49, o meu adoçante R$35, coisa que se for comprar uma coisa para fazer um normal, o pacote de açúcar, não sei na verdade quanto que tá, mas deve ser o quê? R$10? Ai, não faço faço nem ideia. ideia, eu também O deve trigo estar, viu? O trigo também. Então, é muito mais barato as coisas para fazer as coisas comuns. Os ingredientes das coisas saudáveis, eles são um preço 3 vezes, às vezes, mais. E a nossa margem, às vezes, é até menor do que numa padaria normal. Mas daí o pessoal pensa, é muito caro. Só que realmente as coisas para fazer, elas são muito mais caras. O meu chocolate, eu lembro, quando eu iniciei, o meu chocolate, eu sempre compro a mesma marca, até hoje, da Gobest, que é uma marca muito boa, que é livre de todos os alergênicos. Eu pagava 62, de com frete dava tipo 70 e poucos reais. Hoje eu fui lançar nas planilhas a precificação do último pedido, tá 205 quilos. Meu! Para, mano, gente, que isso? O quilo do chocolate. É um absurdo, né? Por que foi aumentar tanto? Então... Gente, isso é um próprio assalto? Os ingredientes são um preço muito Caríssimo. alto. E como eu gosto sempre de ter a qualidade, para que realmente as pessoas tenham prazer em comer um doce saudável, que elas comam, nem parece ser saudável, que realmente seja gostoso. Então os ingredientes precisam ser de qualidade também, precisam ser ingredientes que vão dar aquele resultado do produto gostoso. Então tem isso também. E é exatamente, uma coisa que às vezes as pessoas que trabalham com alimentação e tudo, a gente acaba percebendo isso, né? Eu como consumidor acabo percebendo em alguns locais. Que às vezes, como vai aumentando o preço, a pessoa busca outras alternativas para ir trocando o produto. Mas aí, às vezes, acaba pecando um pouco na qualidade e vendo a questão do valor. Então, às vezes, as pessoas acabam percebendo isso, porque o gosto não é mais o mesmo, acaba diferenciando. Então, às vezes... E agora tá bem nessa onda, né? Das coisas terem aumentado muito, tanto tipo das coisas tradicionais, não sei o que sabor chocolate, o leite condensado com não sei o que misturado, até manteiga que tá misturada com não sei o que. Então tá perdendo muito isso. Então a gente já tem que fazer uma seleção melhor, inclusive, das coisas para comprar, porque realmente, senão o preço fica a mesma coisa, a qualidade cai lá embaixo, vende uma vez, não vende mais. Então eu sempre busquei ter esse negócio de ter as coisas muito boas para fidelizar os clientes. Então eu tenho clientes lá da primeira semana. Pois é, a primeira semana de empresa, gente. Semana, nossa... maravilhoso demais isso, saber, Com certeza. que manteram, que vieram, que ajudaram a empresa a desenvolver, porque gostaram do produto. Então isso é incrível demais, saber que toda a dedicação que eu tive, tanto para aprender, quanto para fazer a gestão, realmente deu resultado, porque eles estão ali comigo desde aquela época. Que show, Jaque. Muito bom saber um pouquinho da sua história. Infelizmente o podcast está chegando ao fim. E antes da gente finalizar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aí pro pessoal, que assim, tu teve todo esse processo de aprendizado, de querer buscar mais, né? Então pro pessoal também que tem esta vontade, mas não tem essa coragem, essa ousadia que você teve de buscar, de querer, de fazer a coisa acontecer, o que você deixaria de mensagem para esse pessoal? Que Deus não coloca um sonho no coração das pessoas que não pode ser realizado. Não vai ser fácil, mas vai ser possível, porque se tem o sonho, a vontade, principalmente a vontade de fazer certinho, fazer com a melhor dedicação, vai dar certo. Vai dar certo. Não vai ser fácil, vai ter momentos de querer desistir. Eu já tive vários momentos de querer fechar a porta e ir para casa e não voltar mais. Mas é possível, com dedicação, com a busca de conhecimento, de fazer, ser honesto, ser transparente, dá certo. Que maravilha, que show, Jaque, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no meu primeiro podcast.
podcast. Fiquei muito nervosa, principalmente no início, assim. Mas foi um prazer. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada mesmo. Que você tenha muito sucesso, que consiga mostrar muitas pessoas, muitas histórias, que seja sempre muito inspirador aqui também. Ah, que show, que bom ouvir isso. Muito obrigado, Jaque. Também desejo muito sucesso para sua empresa, que cresça, que evolui, que com certeza mais pessoas saibam desta maravilha que você faz, de ajudar as outras pessoas com o que você mais ama, que é cozinhar, que é fazer as coisas com maior amor, maior carinho, tudo livre, viver uma vida livre, sem preocupação, sem nada. Então, parabéns. Obrigada. Que venha muito sucesso cada dia a mais. Ai, obrigada. Foi uma honra receber a Jaque aqui, contar um pouquinho da história dela. E para vocês que estão aí acompanhando, gente, muito obrigado de coração mesmo. Foi mais um podcast. Quinta-feira que vem a gente, infelizmente, não vai ter podcast, porque a gente tem outros compromissos aqui do canal, que também vai ter à noite. Então a gente, infelizmente, não vai ter no dia 8, mas na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui novamente com mais uma história incrível, trazendo para vocês aí oportunidades de conhecimento também. Muito obrigado a todos que acompanharam e assistiram, obrigado aos patrocinadores também, Saborici aqui em Xanxerê, Labela Tecidos e Cortinas e também a Sandal Personalizados. Obrigado a cada um, desejo uma ótima noite, aí um final de semana que está se aproximando incrível e aquele beijão e até mais.